Seres vivos são entidades capazes de se manter, crescer e originar descendência. Sua diversidade varia com o tempo. Entre cataclismas e acidentes cósmicos, a vida intercala aumentos da biodiversidade e extinções que praticamente reiniciam a jornada. Existimos em uma linha tênue entre a vida e a morte. Estar vivo implica manter-se coeso e organizado contra as leis da termodinâmica que regem a energia no universo. Mas se é assim, como estamos vivos para começo de conversa? A resposta é mais complexa do que parece. A biodiversidade é efeito das mesmas tendências termodinâmicas que a vida desafia. Toda a biodiversidade que conhecemos é baseada nas células, entidades vivas feitas de aminoácidos, açúcares, gorduras, água e outros ingredientes, todos elementos que não estão vivos. Em outras palavras, cada célula é um pedacinho do universo temporariamente separado do restante. Elas estão separadas do ambiente por uma membrana, o que garante a produção de ordem dentro de um espaço confinado. Em resposta à desordem externa, mecanismos internos geram organização dentro das células. Entretanto, a célula ainda precisa de contato com o ambiente, já que recebe matéria e energia de fora e precisa excretar seus excedentes. Então, bilhões de anos atrás, o primeiro desafio dos seres vivos era conseguir energia que pudesse ser utilizada como combustível. Os primeiros seres vivos obtinham energia por reações químicas simples e, em dado momento, desenvolveram, por seleção natural, um sistema de transferência de energia definitivo, a molécula de ATP. Quando uma célula precisa de energia, ela pode quebrar moléculas de ATP e usar a energia química armazenada na sua estrutura para realizar o trabalho necessário. Depois de centenas de milhões de anos de evolução, algumas células conseguiram aproveitar a energia solar. Surge a fotossíntese, possível com o aparecimento de pigmentos como as clorofilas, que capturam os fótons e usam parte da sua energia para combinar diferentes moléculas, criando açúcares e mais ATP. Bem, as células desenvolveram então membranas semipermeáveis para interagir com o ambiente e aprenderam a produzir e armazenar energia. E ao longo de centenas de milhões de anos, continuaram se reproduzindo. Mas como a ordem se mantém ao longo das gerações? Vimos que a criação de ordem exige energia. Porém, existem condições que favorecem o surgimento de ordem espontânea. É o que observamos, por exemplo, na formação de bolhas de óleo em água. Quando uma organização espontânea dissipa energia de forma mais eficiente, a estrutura criada recebe o nome de estrutura dissipativa. No caso das estruturas dissipativas sólidas, o sólido formado guarda informação, sua própria organização atômica, como quando sais dissolvidos ricos em sulfato de cálcio formam os cristais de selenita nas cavernas em Naica, no México. Essa informação pode inclusive ser herdada. A organização dos átomos em um cristal estimula a adoção da mesma organização por átomos iguais que entram em contato com o cristal, uma ordem hereditária. O polímero que conhecemos como DNA é a estrutura dissipativa hereditária dos seres vivos, o roteiro passado geração a geração com as informações que orientam a construção e organização das células. Sendo uma cadeia linear com milhões de átomos ligados entre si, as possibilidades de combinações fizeram do DNA um polímero capaz de armazenar muita informação e de gerar cópias de si mesmo. Essas cópias apresentam variações cumulativas nas combinações e disputam entre si recursos, e por isso mesmo estão sujeitas à seleção natural e ao aumento da sua própria diversidade. Assim, os seres vivos consomem coletivamente cada vez mais energia enquanto produzem cada vez mais informação.
Em outras palavras, a biodiversidade é um fenômeno termodinâmico que acelera a dissipação de energia. Isso, entretanto, só foi possível devido a uma eventualidade que teve lugar em oceanos primitivos há bilhões de anos. Enquanto algumas células acumulavam energia, outras as comiam. Um dia, entretanto, uma célula devorou outra e não a matou. Na verdade, o mais provável é que isso tenha acontecido muitas vezes em eventos independentes. Essas células duplas se tornaram os ancestrais de todos os seres vivos neste planeta. Essa fusão foi tão importante porque quando essas duas células se tornaram uma, elas se tornaram muito mais eficientes. A célula hospedeira coube fornecer alimento à hóspede. Já essa se tornou a usina da célula, a primeira mitocôndria, que pega as moléculas de açúcar obtidas e utiliza para criar novas moléculas de ATP. A primeira divisão de trabalho significava que a nova célula tinha muito mais energia disponível do que qualquer outra. Uma vantagem competitiva na luta por recursos e mais possibilidades para a evolução de células cada vez mais complexas. Os fenômenos energéticos que regem o universo são os mesmos que nos mantêm. A biodiversidade é resultado dos mecanismos nos quais a vida se baseia. Não existe contradição entre a organização da vida e a entropia. Vida e biodiversidade são processos. Somos fenômenos passageiros. Uma peculiar organização daquilo que o cientista Carl Sagan chamou de poeira de estrelas. Passamos uma dezena de bilhões de anos na inexistência, para a qual voltaremos em breve. Enquanto isso, compomos a biodiversidade, da qual somos fruto e intrinsecamente dependentes. Nos cabe, claro, aproveitar e usufruir das condições que se apresentam, sem nos esquecer que a duração desse usufruto, por nós e pelos que virão, está diretamente atrelada ao grau de responsabilidade com que manipulamos os recursos disponíveis. Como queremos ser lembrados ou esquecidos?